E aí, galera, tudo beleza? Olha só, então aqui mais uma vez no Enem Planejado, o professor Marcos aqui, junto com vocês, para mais uma dica na parte de matemática. Lembrando que matemática é um assunto super importante para a prova do Enem. Nota que dá uma pegada lá em cima para você que se prepara e quer ter uma boa recompensa no final, uma boa nota, né? Não basta acertar suas questões, tem que ter uma boa nota. E ter uma boa nota junto com o número de questões e acertar as questões certas. Beleza? Não se esquece de curtir, de compartilhar, inscrever-se no canal, seguir o canal, certo? Que nós vamos nessa pegada junto. Olha só, hoje vamos ver um assunto super importante, base, mas super importante, que cai de forma recorrente no Enem, como a gente vai ver a seguir. Olha só, qual é o assunto que eu preparei hoje para nós discutirmos aqui? Sistema de numeração posicional e também o nosso sistema de numeração decimal, certo? Mas vamos lá entender o sistema de numeração posicional. Olha só, os nossos números, né, no sistema que nós adotamos mundialmente, atualmente também, é o sistema de numeração posicional. O que significa isso? Cada número tem uma posição e tem um valor específico que ele assume naquela posição. Vejamos o número: 45.203 unidades e 216 milésimos, que é esse número aqui que nós estamos vendo aqui na tela, certo? Então, vamos analisar pelo sistema de numeração posicional. Primeiro, vamos analisar a parte inteira. O que é a parte inteira? É essa parte aqui, antes da vírgula, ok? Então, o 3, o primeiro número que aparece da direita para a esquerda, aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, é a unidade. Então, nós temos 3 unidades, ok? O segundo número da direita para a esquerda é o 0, que é a casa da dezena. Nesse caso aqui, nós não temos dezenas. E sempre o número a gente pode converter tudo para unidade. Como não tem nenhuma dezena, não tem nenhuma unidade, certo? O terceiro número, o 2, indo da direita para a esquerda. O 2, ele ocupa a posição da centena. Então, duas centenas tem o valor de 200 unidades, beleza? E o próximo número, o 5 agora, ele está na posição de milhares. Então, são 5 milhares ou 5.000 unidades, beleza? E o próximo número? O próximo número está dentro da classe dos milhares também, só que aqui já lembrando que o 5 é unidade de milhar, certo? Uma unidade de milhar. Os 4 já é 4 dezenas de milhar, ou 40 mil unidades, beleza? Então, analisar os números inteiros é dividir por... Primeiro, analisar as classes de que vai de unidade, centena e dezena, depois milhar, depois milhão, depois bilhão e depois trilhões. A gente vai ver mais isso a fundo nas questões. E a parte decimal? A parte decimal é após a vírgula, que nós estamos vendo aqui o número 216. Como é que nós contamos? Nós começamos aqui, a gente começa da direita, ou melhor dizendo, da esquerda para a direita. No caso, o 2, a primeira que nós vemos aqui é a casa dos décimos. Então, apareceu 2 décimos. Então, depois do 2, indo da esquerda para a direita agora, décimo, depois vem um centésimo. Aqui, um centésimo. E o terceiro número que aparece aqui, que é o 6, está 3 casas após a vírgula, é o milésimo. 6 milésimos. Ok? Então, isso aqui é importante você entender essa posição dele. Por isso que é o sistema de numeração posicional. Porque a posição dele é importante, é relevante. Nós vamos ver como isso é cobrado mais adiante, certo? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos números de base 10. Esse sistema de numeração posicional, chamado também de decimal, porque a gente escreve ele na base 10, certo? Como? Olha só. O 3, a gente pega o valor que está em cada posição e multiplica. A unidade sempre é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, 3 vezes 10, isso aqui tudinho aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. 3 vezes 1, 3.
Beleza? O zero aqui, a casa das dezenas, não tem nada. Só que 10 elevado a 1 é 10. E 10 vezes zero, no caso aqui, é zero. O terceiro resultado, 10 elevado ao quadrado, que está na casa, o 2 está na casa das centenas. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 2 vezes 10, 200. Isso aqui a gente está convertendo tudo para unidade. Lembrando que a gente pode, então, vou colocar aqui unidade, que é a mesma coisa que 20 dezenas. A gente pode também converter, ficar brincando nessas posições, certo? 200 é 20 dezenas. 200 unidades ou 2 centenas. A gente pode falar dessa mesma maneira. O 5 já está na classe dos milhares, que é a unidade de milhar. Então, 10 a terceira é 1000. Então, por quê? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 5 vezes 1000, 5000. Então, por isso que aqui é 5000 unidades. Ou a gente pode escrever que é 5 centenas. 50 centenas. Certo? A gente pode também escrever dessa maneira. E assim por diante. Pode escrever como em forma de... Já escrevemos em forma de unidade. Podemos escrever em forma de dezena. Como é que escrevemos em forma de dezena? A gente poderia escrever assim, ó. 500 dezenas. 50 centenas. E assim por diante. Ou 5 milhares. E o 4, que está aqui, que está na casa aqui de dezena de milhar. E 10 a quarta é 10.000. Então, aqui vai ser 40.000. E podemos brincar também, substituir por unidade de milhar, por centena, por dezena e por unidade, certo? Mas é mais comum a gente ver tudo transformar tudo para unidade, que é mais prático, né? Mais utilizável. E vocês vão entender bem mais lá para frente quando a gente vê em forma de questões. Beleza aqui? Então, essa parte aqui é importante, mas a gente vai revisar como essas questões abordam, como isso vai ser importante. Lembrando que esse número aqui que eu apanhei é o mesmo número do exemplo anterior, que a gente estava trabalhando as posições e valores que eles assumem. Lembrando, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois de milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Bilhão, trilhão e assim vai. Mas geralmente o Enem trabalha até na casa do milhão, dos milhares. Vamos ver aqui uma primeira questão. Como o Enem abordou já isso aqui, certo? A questão é tranquila, por isso que você deve pegar a mãe e acertar. Não pode bobear, porque se errar uma questão dessa, que é nível fácil, você prejudica a sua pontuação. Então, tem que acertar. Por isso que tem que aprender logo esses assuntos. O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido como relógio de luz, é construído de 4 pequenos relógios, cujo sentido de rotação está indicado conforme a figura. Então, preste atenção. Tem sentido de rotação, para onde ele roda, sentido horário e anti-horário. O sentido de rotação que a gente analisa. A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Então, já falou. Número composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado. O último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh na imagem é... Então, olha só. A gente tem que se ligar aqui, ó. Unidade... Está na ordem aqui, mas você tem que se ligar que às vezes ele não põe na ordem. Certo? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então a gente começa uma pela unidade e vê o sentido. Se ele está rodando assim, o primeiro que ele ultrapassou, ele está bem aqui no meio. Então o primeiro que ele ultrapassou foi o 4. Então põe o número, termina com 4. Então lembra que o número inteiro, no sistema decimal, posicional, a gente começa da direita para a esquerda. O próximo número é dezena, então beleza, é o segundo, dezena mesmo. Só que o sentido, olha, tá... É inverso, sentido anti-horário. Você observa aqui pela seta. Então, ele está entre 1 e o 2. Qual foi que ele passou primeiro? Primeiro, aqui, e vinha para cá, né? Então, ele já passou pelo 1. Então, o 1 que ele já ultrapassou. Então, é o 1 aqui, dezena. Depois, centena. Aí, a centena, ele já está no sentido horário. Então, ele está rodando assim, né?
Então, ele passou o 6 primeiro e vai chegar no 7, mas não passou do 7 ainda, passou só pelo 6. Então, por isso que a centena é 6. E, por último, o milhar. O milhar, sentido anti-horário, agora, novamente. Certo? Passou primeiro pelo 2 e ainda não chegou no 3. Vai chegar no 3 ainda. Então, é o 2. Então, o número é esse aqui, olha. 2.614 kW. Olha, letra A. Beleza? Muito cuidado. As questões são fáceis, mas às vezes requer uma atenção de você. Aqui ele deu uma ordem correta, unidade, dezena, centena e milhar. E só tem que prestar atenção no sentido do relógio. Mas olha, é lógico, vem primeiro o 1, depois o 2, o 3, vê que com o sentido horário ele vai crescendo. Anti-horário ele vai crescendo no sentido que ele está adotando mesmo. Então, tranquilo. Certo? Olha só. Uma próxima questão. Essa aqui já é bem mais clássica. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiado em uma base. Cada haste corresponde a uma posição do sistema decimal. Então, lembrando, por isso que é importante. Posição do sistema decimal. E existem números. Você vai ver diversas questões que o Enem já abordou e ainda tem mais para abordar. E nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo. Então, quantas argolas tiver, representa o algarismo que ele simboliza, daquela posição. Em geral, coloque-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos que correspondem, respectivamente, ó, que é aquela sequência, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, sempre começando com a unidade na base, na haste direita, que vai da direita para a esquerda, né? E os demais ordens dos números no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontrar mais à esquerda. Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Beleza. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguem a disposição usual. Nessa disposição, o número que está representado é. Então, você vê que não está organizado. Então, você tem que se ligar. O que simboliza o U? O U é unidade. Então, a gente começa o número pela unidade. Então, aqui, ó, tem uma argola, uma rodinha só. Então, o número começa pelo 1, unidade. Lembrando, da direita para a esquerda. Depois vem o quê? Dezena. Dezena aqui. Quantas rodinhas tem? Vamos contar. 1, 2, 3. Opa. Aqui tem que ter cuidado para não contar errado. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 argolas. Então, dezena tem 7. Então, você percebe já que você já pode eliminar, olha, 3 alternativas. Uma prova corrida, mas que, no caso, você essa é um tipo de questão que você não deixa para depois, você resolve primeiro, porque ela é fácil. Depois da unidade, dezena, vem o quê? Centena. Tem uma unidade. Depois da centena, unidade de milhar ou simplesmente milhar. Olha só, milhar é aqui, não tem nada. Quando não tem nada na casa da posição correspondente, a gente põe o 0. O 0 serve para isso. Vou dizer que não tem nenhum milhar. Depois do milhar vem, que é a unidade de milhar, dezena de milhar. Dezena de milhar está aqui, ó. São quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6. E, por último, centena de milhar. Centena de milhar tem quantos? 1, 2, 3, 4. Então, está aqui o número. 460.171 unidades. Por isso que é a alternativa D, a resposta correta. Beleza? Consegui compreender? Vamos lá, mais uma questão que já foi todas as questões do Enem aqui. Os incas desenvolvem uma maneira de registrar quantidades e representar números, utilizando o sistema de numeração decimal posicional. Olha, até os incas já utilizavam o sistema de decimal posicional. Um conjunto de cordas com nós denominados quipos. Os quipos eram feitos de uma corda matriz, ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Olha só, estou vendo aqui que é a mesma coisa.
A figura 1, que por representa o número decimal 2453, que está aqui, ó, a figura 1. É isso aqui. Então você percebe, começa pela unidade, não tem 3 nó, então 3 unidades. Dezena tem 5. Centena tem 4. E milhar tem 2, que é 2453, o número representado. Aí ele pede. Lembrando, para representar o zero, em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. O número de representação do quipu da figura 2, que nós temos já aqui agora, a figura 2 aqui no lado, que é essa aqui, ele quer qual é o número que representa esse número da figura 2. Vamos começar. Então, a unidade, ó, essa aqui é da unidade. Tem quantos nós? 4. Agora da dezena. Dezena tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nós. Agora da centena. Ó, centena não tem nada. Zerado. Tem nada, então é o zero. Ele falou no comando da questão. E no milhar, unidade de milhar, tem 3. Então está aqui o número, 3.064 unidades. Por isso que a alternativa é correta, letra C. Sacou? Vamos lá. Agora uma questão um pouco mais enjoadinha, mas não tão assim. Olha só a questão. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetro, sendo que alguns possuem uma combinação de mostrador e 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros, aqui começa uma informação importante, pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metro cúbico. E os 2 últimos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros, a unidade aqui é litros, de água consumida. Um dos relógios de ponteiros indica a quantidade em litros, um é em litros, ou seja, a unidade. E o outro, décimo de litro, olha só, décimo de litro, entra a parte decimal aqui. Conforme ilustrado na figura a seguir. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual. Então vamos lá, está aqui o hidrômetro. Não se assuste, é um hidrômetro, uma figura que tem um monte de legenda, mas ela não é tão difícil assim essa questão. Olha só, porque tem toda a legenda. Litros. Vamos começar pela parte inteira. Litros, olha, tem 9 litros, é a ponta do relógio. Então esse aqui é o relógio do litros, que é a unidade. 9. Agora da dezena, a gente começa aqui, ó, dezena de litros, que é isso aqui, ó. Dezena de litros está apontando para o número 5. Depois, centena de litros, que é o relógio, o número subsequente, 8. Só por aqui a gente já mataria. A letra D. Mas vamos analisar cada um. Vamos analisar a parte decimal, porque ele falou que tem uma parte decimal, né? Falou que décimo de litro, que é esse reloginho bem aqui, ó. Décimo de litro. Décimo de litro tem a ver com depois da vírgula. E veja que ele está entre 3 e 4. Ou seja, a parte inteira do décimo, 3. Depois vem um centésimo. O centésimo está entre o 3 e o 4, exatamente no meio, certo? Exatamente no meio significa que é 0,5. Ou seja, 5 aqui, porque décimo é centésimo de litros. Ok? Você poderia se perder aqui nessa parte da parte decimal, mas olhando para a parte inteira não tinha como errar a questão. Mas prosseguindo agora o número ainda, para a parte inteira agora, vamos até o 8, agora vamos ao 4. O 4, esse primeiro aqui, ele vai falar que já está em metros cúbicos por 1.000 litros, que é justamente, ó, a gente já passou aqui a casa das classes simples, agora nós vamos para a classe dos milhares. Então, 1 milhar, que é 1.000 litros, 1 metro cúbico. Já é uma informação importante, que você não vai para a prova do Enem sem saber que 1 metro cúbico de água cabe em 1.000 litros, certo? De água, ou seja lá qual substância for. Então, o próximo número aqui que aparece é o 4. 4.000, aqui é na ordem que aparece mesmo. 4, depois 3 dezenas de milhar, depois 5 centenas de milhar, depois unidade de milhão, que é o 3. Então, este é o número aqui, ó. Vou colocar os pontinhos para separar.
e você percebe que realmente é a letra D. Então é uma questão, de certa forma, um pouco enjoada, mas dá para matar só pela parte inteira, nem precisando se bater na parte unitária. E você percebe que está entre o 3 e o 4. Então, não poderia ter um número fora desse valor, entre 3 e o 4. Poderia até bobear bem aqui, 39, mas quando chegasse na parte inteira, você vai ver que não tinha esse zero aqui. Então, não poderia errar isso aqui, certo? Vamos para uma próxima. Essa questão aqui agora do enseja. Por que eu vou usar muitas questões do enseja nas minhas aulas? Porque o enseja é um exame que dá certificação para concluinte de ensino fundamental e ensino médio. Então, ambos. E vamos usar as questões de fundamental e médio. Porque elas são as bases e vocês vão ver que muitas questões são muito parecidas com o Enem. E tanto é que, que o documento que rege as competências e habilidades do ensino médio é a mesma que o Enem usa. Praticamente, diria que 90% é a mesma. De todas as disciplinas, inclusive a prova de ensejo pode ser usada para estudar linguagem, ciências humanas, ciência da natureza e matemática e redação. Vamos lá. Olha só, ao percorrer a ruas de uma cidade histórica, uma turista identificou na fachada de uma edificação um símbolo, está aqui o símbolo. Por não entender o que estava escrito, optou por anotar em sua agenda e perguntar o significado dos professores de sua escola. O professor de história explicou que esse símbolo representa em algarismo romano. Então, aqui é um assunto de algarismo romano. O ano em que a edificação foi inaugurada, a fachada identificada pelo turista corresponde a uma edificação que foi inaugurada em que ano? O Enem nunca cobrou isso, ainda não vi na prova do Enem, mas na prova do ensejo de 2019, o Enem pode vir a cobrar, já que está dentro do conteúdo do sistema de numerações, né? E ele pode fazer um contexto com o sistema de numeração posicional, já que ele já usou muitos modelos do sistema de numeração decimal clássico, posicional decimal clássico. Então vamos lá. Você lembra lá da sua ensino fundamental menor? Você não poderia esquecer disso aqui, olha. O x, o v e 2 izinho, isso aqui é o 17. Isso aqui você não pode esquecer. E só com isso você já eliminaria duas alternativas e ficaria com duas, certo? Então, ficaria entre A e a C para marcar. Aqui você até poderia chutar, mas vamos lá revisar. O que significa? O C significa 100. Então, olha só. Isso aqui, o V com 2 é 7. O X é 10. O X é 10. O C é 100, só que CD e D é 500. Então, você pega 500 menos 100, 400. Então, aqui é centenas, 400. E o M é a unidade de milhar. Então, 1417. Letra A. Então, é bom dar uma consultada na tabela de números romanos para, numa questão, pelo menos o básico, se por acaso vinha cair, você não ficar muito perdido na hora. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Outra questão do Enem, certo? Envolvendo o sistema de numeração decimal posicional. João decidiu contratar os serviços de uma empresa de telefone através do saque. O atendente ditou para João o número do protocolo do atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditado pelo atendente. Anotou o número, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. Está aqui o número do protocolo. Então, ele não entendeu esse número entre 13 e o 9, deixou um espaço. De acordo com as informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é uma centena, é uma dezena de milhar, uma centena de milhar, um milhão, centena de milhão. Você vê como o Enem cobra isso? Então vamos lá revisar. Primeiro número é o número inteiro. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão. Então, o que está faltando aqui é uma centena de milhar. Letra C. Ok? Não pode vacilar nisso aí. É simples, não pode errar. Mais uma para a gente revisar aqui. Ó. Muito parecida. Você vê que essa questão aqui caiu em 2012. Quando fim de 2017, o Enem jogou uma muito parecida. Olha só.
É o número de protocolo, está falando. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do saque o número, está aqui o número, 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro, isso aí ele registrou até quando? Até o fim de janeiro. Aí isso aqui continuou durante um ano. Até o fim de dezembro foram abertos mais 22.580 números de protocolo. Ele pede o algarismo que aparece na posição de dezena de milhar do último número de protocolo do atendimento registrado em 2012. Olha só, isso aqui que você deve ficar atenção. Então, até janeiro, tinha isso aqui. 390... 978, 467. Aí atendeu mais 22.580, certo? 580. 22.580. Então, a gente vai aqui fazer o quê? Somar esse valor. 0 e 7, 7. 6 e 8, 14, vai 1. 5 mais 5, 10, vai 1. 10 com 11, vai 1. 10, 8, vai 10, vai 1. 10, vai 1. 1, 9, 3. Então, esse aqui é o número, certo? Então, esse aqui é o número que você deve analisar e ver qual foi o último número do quê? Da posição de quê? Da dezena de milhar desse número. Dezena de milhar. Então, dezena de milhar, olha. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, é o quinto número inteiro, da direita para a esquerda. Você deve até meio que decorar isso mesmo. Unidade primeiro, dezena segundo, centena terceiro, unidade de milhar quarto e dezena de milhar é o quinto. Então, a gente percebe que 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número que aparece, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto número, é o 0. Então, por isso, que a alternativa é a letra A. Está aqui o quinto número. Certo? Sacou como, então, a questão é muito parecida com a questão anterior e só inovou porque tinha que somar, porque tiveram novos atendimentos, tem que somar o último protocolo. E vai crescendo o número de protocolo, vai somando 1. Cada novo atendimento gera um protocolo vai somado. Então, o próximo foi final 468, depois 469, de sorte que foram 2.580 protocolos novos. Então, tem que somar 2. Certo? E na alternativa, ele colocou, se você analisasse só o número 22.580 e analisasse a dezena de milhar certo, teria o 2, letra B. Se você analisasse só o número de cima, quando ele parou em janeiro, pegasse o quinto número, ia ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, ia ter o 7, mas não ia ter o 7 na alternativa. E aí você ia ficar confuso, porra, como não tem o 7, é o 9 e o 8. Tem alguma coisa errada, você ia ficar muito perdido nisso. Por isso que uma boa leitura atenciosa, você consegue resolver a questão. E para fechar, vamos resolver última questão do Enseja novamente. Os dados do IBGE, Censo 2010, mostram que a região Nordeste segue com a segunda maior população do Brasil. Então está aqui a população da região Nordeste, 53,07 milhões de pessoas. O valor posicional do algarismo 7, ele quer do algarismo 7, presente nessa informação de população da região Nordeste é igual. Olha só, toda vez que você vê nessa anotação milhão, bilhão, você lembra, você tem que levar da seguinte maneira. 10 à terceira é o K falado, que é o 1000. Beleza? E os outros algarismos? O 10, o bilhão, o milhão, melhor dizendo, depois do 1000 vem o milhão, é 10 à sexta. 10 à sexta. Então, como você poderia fazer? 10 à sexta. Então, o milhão é 10 à sexta. Certo? E o 7, você pensa, 53 é o milhão. Aí você vai andando. Aqui você anda depois da vírgula.
esse não é, aparenta ser um número decimal, mas não é, porque está em milhões. Aí você anda, olha só, indo da classe do milhão até a unidade. Você vai, terminou o 3, a unidade de milhão, depois o 0, centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade, indo do maior para o menor. Do menor para o maior é unidade, dezena e centena, na classe do milhar. Então, olha, quem é a centena do milhar? É 0. E quem é a dezena do milhar? É 7. E a unidade de milhar é 0. E a centena de unidades, dezena de unidade e a unidade é tudo 0, porque esse número aí é arredondado. Então, 7 é uma dezena de milhar. Letra A. A gente vai revisar ainda essa situação, porque é muito importante você entender que 53 milhões, você, já que está nessa anotação aqui, você teria que notar, falou em milhões, é 10 à sexta. 10 à sexta é o quê? É como se você multiplicasse, andasse com a vírgula 6 casas, vai andando da esquerda para a direita. E aonde não há número, você completaria com 0. Você veria que ia ficar quantos zeros? Ia ficar 4 zeros. Por quê? Ia andar a vírgula nesse 0, depois no 7, já andou 2, falta andar mais 4. E completar com 4 zeros. Aí você ia ver unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois unidade de milhão, centena de milhão, que é o número que apresenta aí. Beleza? Então, é isso, gente. Essa parte é importante vocês baterem, ficarem atentos a esses detalhes, porque é simples, não é difícil. Vocês têm que estudar para acertar essas questões e não vacilar. Por causa da nota da TRI, lembra? O Enem adota a TRI, não basta acertar, tem que acertar primeiro as fáceis, depois as questões difíceis, certo? Então, fica aqui que nós vamos continuar esse assunto, vamos trabalhar bastante com números decimais, depois notação científica na parte de matemática, e depois nós vamos para as continhas mais interessantes, regra de 3, função, razão, proporção, certo? Que isso envolve uma base, essa base aqui. Se você não tiver essa base, você vai ter dificuldade para entender os outros assuntos lá para frente, os assuntos mais complexos, as funções, geometria plana, geometria espacial, e os demais assuntos. Você tem que compreender isso aqui, entender por que a vírgula anda para cá, anda para ali, entender as notações de milhões. Vamos trabalhar com unidade de medidas, que também é muito importante. Você não vai conseguir aprender direito geometria plano espacial se você não conseguir entender as unidades de medidas, trabalhar de transformação de litro, de centímetro cúbico, decímetro cúbico, transformar de quilômetro para metro, tonelada para quilograma. Todas essas unidades, tempo para minuto, tempo para segundo para minuto, segundo para hora, mês, dias para meses e assim por diante, certo? Então fica aqui, que a gente vai passar por todos esses detalhes da prova de matemática do Enem. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!